Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rafaele Pimentel e vamos começar mais uma aula de língua portuguesa aqui da TV Educaítes. Nesta aula, vamos aprender sobre as flexões dos adjetivos, ou seja, as variações dos adjetivos. Para começar, vamos relembrar o que é um adjetivo, que é aquela classe de palavras, aquela classe gramatical que atribui características aos substantivos. Ou seja, ele indica as qualidades, os defeitos, os estados dos substantivos. Por exemplo, magrelo, ruivinho, nervoso, triste, educado, feio, são palavras que qualificam um substantivo, portanto, são classificadas como adjetivos. Os adjetivos, eles podem ser de 5 tipos. Simples, quando nós temos apenas um radical. Composto, quando o adjetivo possui mais de um radical. Primitivo, quando este adjetivo não deriva, não veio a partir de nenhuma palavra, quando ele não foi criado a partir de nenhuma. E derivado, quando ele é criado a partir de uma outra palavra, que seria a primitiva. E pátrio, quando o adjetivo indica a origem de uma pessoa ou de alguma coisa. Como vocês já sabem, os adjetivos são palavras variáveis, ou seja, palavras que variam em gênero, pode ser feminino ou masculino, variam também em número, singular ou plural, e variam em grau, que é o grau comparativo e o grau superlativo. Nesta aula, vamos estudar cada uma dessas variações, começando pela flexão de gênero. Em relação aos gêneros masculino e feminino, os adjetivos podem ser divididos em 2 tipos. Eles podem ser adjetivos uniformes, que são aqueles que apresentam somente uma forma, tanto para o gênero feminino quanto para o gênero masculino. Por exemplo, feliz, inteligente, amável, excelente. São palavras, são adjetivos que têm apenas uma forma. Eu posso dizer homem feliz, mulher feliz. Homem inteligente, mulher inteligente. Garoto amável, garota amável. Projeto excelente, máquina excelente. Então, podemos perceber aí que essas palavras uniformes, eles apresentam apenas uma forma, tanto para o gênero masculino quanto para o gênero feminino. Já os adjetivos biformes vão variar conforme o gênero, masculino ou feminino. Então, eles possuem mais de uma forma. Eu tenho atencioso, atenciosa. Tem uma forma para o gênero masculino e outra forma para o gênero feminino. Assim como é engraçado, engraçada. Zangado, zangada. São adjetivos biformes, pois apresentam uma forma para o feminino e uma forma para o gênero masculino. Quanto ao número, os adjetivos vão se flexionar, vão variar em plural ou singular, de acordo com o substantivo, com o número de substantivos a que eles se referem. Por exemplo, menino feliz. Casa grande. Eu tenho aqui o adjetivo feliz, que está no singular, se ele vai concordar com o substantivo a quem ele se refere, que é menino, que também está no singular. Casa grande, eu tenho o adjetivo grande, que está no singular, concordando com o substantivo casa, que também está no singular. Se eu passar esses substantivos para o plural, os adjetivos que estão se relacionando a eles também têm que concordar, têm que passar para o plural. Então, meninos felizes, casas grandes. Então, os adjetivos, eles podem ter essa variação de singular e plural. Quanto à flexão de grau, os adjetivos são classificados em 2 tipos, grau comparativo ou superlativo. O grau comparativo é utilizado para comparar qualidade, enquanto que o superlativo é utilizado para intensificar qualidades. No grau comparativo, atribui-se a qualidade a 2 ou mais substantivos que possuem igualdade, inferioridade ou superioridade. Essa característica vai ser comparada entre esses 2 substantivos. Por exemplo,
Temos o grau comparativo de igualdade, quando dizemos: esta flor é tão bonita quanto aquela. Comparamos a beleza de duas flores e elas têm características, têm belezas de mesmo grau. Então, temos um grau comparativo de igualdade. Neste outro exemplo, esta flor é menos bonita do que aquela. Comparamos novamente a beleza de duas flores, mas percebemos aí um grau de inferioridade de uma em relação à outra. No terceiro exemplo, esta flor é mais bonita do que aquela. Temos a comparação de duas qualidades, de uma qualidade entre dois substantivos, na verdade, e percebemos um grau de superioridade de uma em relação à outra. Portanto, temos grau comparativo de superioridade. Já no grau superlativo, o adjetivo vai se referir a apenas um substantivo e ele pode ser relativo ou absoluto. Então, vamos ter o grau superlativo relativo e o grau superlativo absolutos. Vamos conhecer cada um deles agora. O grau superlativo relativo, neste caso, destaca a qualidade do substantivo com relação aos demais substantivos de um grupo e podem ser de superioridade ou de inferioridade. Por exemplo, Maria é a mais responsável da turma. Percebemos aí a intensificação, fizemos uma relação dessas qualidades de um ser em relação a um grupo. Maria é a menos responsável da turma. Percebemos um grau de inferioridade de uma qualidade de um ser em relação aos demais de um mesmo grupo. Já no grau superlativo absoluto, indicamos que um determinado ser apresenta determinada qualidade em alto grau e nós vamos transmitir a ideia de excesso. Nesse caso, podemos ter o grau superlativo absoluto analítico, que é quando nós usamos um advérbio para intensificar essa qualidade daquele adjetivo. Temos aqui o advérbio muito intensificando a qualidade de ser engraçada. Ana Beatriz é muito engraçada, então eu intensifiquei, eu excedi aquela qualidade usando o advérbio muito. Já no caso do grau superlativo absoluto sintético, nós vamos intensificar aquela característica daquele substantivo utilizando um sufixo ao adjetivo. Vamos adicionar um sufixo ao adjetivo. Ana Beatriz é engraçadíssima. Percebam que nos dois eu falei a mesma coisa, nos dois exemplos, mas em um eu utilizei um advérbio para intensificar a ideia do adjetivo, e no segundo exemplo, eu adicionei ao adjetivo um sufixo. Vamos agora aos exercícios. Quero ver se vocês aprenderam direitinho o que eu ensinei nessa aula. Primeira questão, sobre os adjetivos, é correto afirmar o quê? Em uma frase, sempre está posicionado antes do substantivo. Modifica o substantivo, atribuindo a ele uma característica. O adjetivo é invariável. Ou, na letra D, modifica substantivos, advérbios e verbos, atribuindo a ele uma circunstância. Nessa questão, nesta aula, a gente aprendeu que os adjetivos, eles vão modificar os substantivos e vão atribuir a eles características, sejam qualidades, sejam defeitos, sejam estados. Então, a resposta certa na primeira questão é a letra B. Na segunda questão, vamos assinalar a alternativa na qual todos os adjetivos são biformes. Lembrando que os adjetivos biformes são aqueles que apresentam duas formas, uma para o feminino e outra para o masculino. Na letra A, carinhoso, completo, gentil. Temos aqui carinhoso e completo sendo biformes, porque temos carinhosa e completa, mas gentil é um adjetivo uniforme, só tem essa forma para os dois gêneros. Na letra B, legal, elegante, atrasado. Temos aí legal e elegante, que é uniforme, e atrasado, que é biforme. Na letra C, belo, inteligente, novo. Nós temos belo e novo sendo biformes, porque temos bela e nova, mas inteligente é um adjetivo uniforme, porque só tem essa forma para o gênero feminino e masculino. Já na letra D, temos feio, cansado,
maravilhoso, que é a resposta dessa questão, porque temos feia, cansada, maravilhosa, portanto, temos 3 adjetivos biformes. Nesta questão, vamos identificar o grau dos adjetivos das frases abaixo. Primeira frase. Ela é tão exigente quanto a mãe. Então, percebemos aqui uma comparação da característica das duas. E temos aqui uma igualdade entre essas características. Tão quanto. Então, ela é tão exigente quanto a mãe. Temos aí o comparativo de igualdade. E na segunda frase, você é muito crítico. Vamos ter um superlativo absoluto analítico, porque utilizamos o advérbio muito para intensificar essa característica do adjetivo. Portanto, a resposta certa, a letra C. Nossa aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau!